Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha neste momento. Mês de setembro, mês da Palavra de Deus. E a nossa paróquia, durante todo esse mês, vai fazer alguns programas especiais sobre os evangelhos de Jesus Cristo. Olha que graça na nossa vida. Mesmo que seja de forma breve, poder estudar cada evangelho a partir de um texto que vai nos nortear, que vai nos guiar. E seguindo a nossa Bíblia, vamos então começar com o evangelho de São Mateus. E o texto que vai nortear essa nossa reflexão é Mateus 17, de 1 a 7, que é o texto da transfiguração de Jesus. Vamos então rezar juntos em torno da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma montanha alta. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhes: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição, ouvi-os. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Meu irmão e minha irmã, esse é o texto da transfiguração. Ele fundamenta todo o Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus tem um propósito muito especial e muito importante, de mostrar que Jesus é o novo Moisés. Cada evangelista, dos 4 evangelistas que nós temos dentro da nossa Sagrada Escritura, escreve para um público específico. Mateus escreve para os judeus. Mateus escreve direto para os judeus. Judeus foram aquele grupo que confrontou Jesus. Inclusive, Jesus era judeu. Então, Mateus foi quem, de fato, escreveu para esse grupo. E qual que era o objetivo de Mateus? Era justamente mostrar para os judeus que Jesus é o Messias. Em Jesus se realiza toda a profecia, toda a lei. Porque você sabe que os judeus, eles utilizam a lei de Moisés. Só que Jesus começou a observar que os judeus estavam transgredindo, podemos dizer assim, né, ou fazendo da lei uma forma de opressão diante do povo. E por isso, então, Jesus observa todas essas coisas e Jesus vai transformar essa lei numa lei de punição, numa lei que vivia pela desigualdade do povo, numa lei que é uma lei da vida. Então Jesus transforma toda punição, toda desigualdade na lei da vida. E é isso que Mateus quer mostrar. O Evangelho de São Mateus, ele compõe 28 capítulos. E se a gente pegar todo o Evangelho de São Mateus, ele vai fazer muita referência ao Antigo Testamento.
Ou seja, Mateus fala de uma lei, a lei do sábado, mas não explica a lei. E tantas outras leis, Mateus coloca no seu evangelho, mas não explica. Por quê? Porque se ele escreveu diretamente para os judeus, então não precisava de explicação, principalmente da lei. Então, objetivo, Jesus é o novo Moisés. E nesse texto a gente vê que Jesus vai até uma montanha. E para Mateus, montanha é lugar de oração, onde Jesus rezava. E lá Jesus se transfigurou no meio deles. E apareceram Moisés e Elias, justamente para significar isso. Que Moisés, Antigo Testamento, Elias, Antigo Testamento, os dois se cumpriam na presença de Jesus. Então Jesus é o novo Moisés. Jesus é o novo Elias, aquele que vai fazer com que o reino de Deus aconteça no mundo. Então, Mateus tem esse grande objetivo de nos mostrar a missão de Jesus diante do povo. Um tema que caracteriza o Evangelho de Mateus é o tema do reino de Deus. Jesus é o novo Moisés para quê? Para anunciar o reino de Deus. E Mateus vai colocar os mais pobres, os mais marginalizados, e justamente para mostrar para os judeus o sentido da nova lei. Meu irmão e minha irmã, quando a gente olha para todo o Evangelho de Mateus, nós somos chamados a nos comprometer. A nos comprometer com o quê? Com o reino de Deus. Jesus veio ao mundo para nos anunciar o reino de Deus. E quando a gente nos compromete dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com o reino de Deus, a gente está anunciando Jesus Cristo. E o que é o reino de Deus? Nada mais nada menos do que fazer a vontade de Deus. E será que nós estamos procurando fazer a vontade de Deus? E uma forma de saber qual que é a vontade de Deus é mergulhando na palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. É a palavra revelada. É onde Deus se manifesta. E vamos ver pelos evangelistas que Deus se manifesta na pessoa do Cristo. Então, se eu não conheço a palavra, eu não conheço Jesus. Por quê? Porque Jesus se manifesta na palavra de Deus. E essa é uma missão muito importante. E outra missão muito importante, meu irmão e minha irmã, quando a gente olha para a palavra de Deus, é justamente perceber que nós somos chamados a não fazer da igreja, a não fazer da nossa casa um lugar de punição, um lugar onde reine a desigualdade, um lugar onde as pessoas se sintam oprimidas. Jesus não veio ensinar isso para nós. Jesus veio falar que a lei é importante. Uma sociedade sem lei é uma sociedade desorganizada. Uma família sem lei é uma família desorganizada. Uma igreja sem lei é uma igreja desorganizada. A lei é importante, desde que a lei sirva para a vida. Desde que eu utilize da lei para ajudar, para instruir, para educar. Então Jesus vai mostrar, segundo Mateus, que o objetivo da lei é justamente educar na fé, educar as pessoas. E a gente observa muito, né, quando a gente pergunta quem é Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, chamado Levi. Ele foi chamado por Jesus. Olha só, Jesus veio para todos, chamou um pecador, um cobrador de impostos. Por isso que ele continua chamando eu e você para fazer parte desse reino, para fazer parte dessa igreja, para fazer parte desse mundo e fazer a diferença diante do mundo. Nós não podemos nos acomodar com as injustiças, nós não podemos nos acomodar com as opressões. Ao mesmo tempo, nós somos chamados também a sermos profetas. Elias aqui, um grande profeta do Antigo Testamento. E Jesus nos ensina isso, a configurarmos a nossa vida nele, que é o Filho de Deus, para assumirmos o nosso profetismo, a nossa missão, anunciando o reino de Deus. Essa, meu irmão e minha irmã, é a nossa missão de como cristãos. Por isso, vale a pena a gente continuar estudando o Evangelho de São Mateus, para que quando a gente se depare com Jesus na transfiguração, e quando a gente se depara com Jesus na transfiguração? Quando eu leio a palavra,
quando eu comungo da Eucaristia, quando eu faço uma caridade, nós vemos Jesus transfigurado. Transfigurado na palavra, na Eucaristia, no irmão. E aí nós somos chamados, junto com Jesus, a descer essa montanha do Tabor e fazer a diferença aonde a gente passar. Porque essa é a nossa missão. Eu não sou só cristão dentro da igreja. Eu não sou só cristão na minha casa. Eu não devo rezar só na igreja. Jamais. Quando a gente reza, quando a gente aprofunda a nossa fé pela palavra, pela Eucaristia, nós somos chamados a fazer que a nossa vida seja uma vida de oração. A nossa vida, meu irmão, precisa revelar aquilo que nós cremos. É São Paulo que vai dizer para nós. É São Paulo que vai dizer para nós. Olha, nós não podemos ser cristãos mornos. Ou somos cristãos ou não somos. Então, uma vez que nós assumimos isso, precisamos nos comprometer com Jesus. Vamos guardar os ensinamentos de São Mateus no dia de hoje para cada um de nós. Que ele possa nos ajudar, ser modelo para nós, para vivermos unido em Jesus, para poder caminhar com Jesus, para poder estar em Jesus, porque isso é o mais importante, não é verdade? O mais importante é caminhar com Ele, é seguir os passos de Jesus, como diz aquela canção belíssima, né? Do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou. Isso é importante, é isso que faz a diferença. Numa sociedade, num mundo que nos coloca muitas vozes, precisamos ouvir a voz de Deus. E só pela palavra nós podemos então ouvir essa voz de Deus. Não digo nem só pela palavra, mas de que a palavra é uma força na nossa vida. Quando a gente compra um objeto, vem um manual de instrução, né? Interessante que nunca a gente lê o manual de instrução, não é verdade? Ele fica lá guardado. A palavra de Deus também é o nosso manual de instrução e muitas vezes nós deixamos ela na nossa casa só para enfeite, né? Antigamente a gente deixava aberto no Salmo 90, não é verdade? Para santificar a nossa casa, tudo isso é válido. Mas de que adianta a palavra de Deus estar na nossa estante, empoeirando muitas vezes e a gente não lê. Então, esse mês de setembro, nós somos chamados a mergulhar um pouquinho dentro da palavra de Deus. São Mateus, ele vai justamente escrever no seu evangelho a sua experiência com Jesus. Mateus teve uma experiência de conversão com Jesus. Olha só que interessante. Pela experiência com Jesus, Mateus mudou de vida, se transformou, se curou, se libertou daquela vida velha e assumiu a vida nova em Jesus. Mateus tem essa grande missão, né, de fazer dessa experiência uma experiência rica com Jesus. Então, Mateus é um grande modelo para nós, né, para podermos sermos engajados mais em Jesus e, a partir de seu evangelho, perceber que Jesus nos chama. Sejamos homens honestos ou não, Deus ama a todos. Jesus nos chama a uma missão. Não escolhe os melhores, mas Jesus chama a todos. E é isso que a gente precisa perceber, né? O quanto que é importante perceber o chamado de Deus em nossa vida, né? Perceber o quanto Deus nos ama a partir da sua vida, né? Em nós. E Mateus quer justamente nos enfocar isso, né? Que Jesus veio para todos, que Jesus veio principalmente para anunciar o reino de Deus. E esse é o foco, viu, do cristão, anunciar o reino de Deus. No lema de ordenação diz justamente isso, né? Com os olhos fixos em Jesus. Assim a gente vai caminhando, né? Cada vez melhor, pecando menos, errando menos, quando a gente tem os olhos fixos nele. Porque a gente procura fazer aquilo que é a vontade de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã,
nesse mês da Bíblia, vamos nos debruçar um pouco mais sobre a palavra de Deus, nem que seja um versículo, o evangelho do dia, mas o importante é que você reflita em família. Por isso aqui, né, a imagem da Sagrada Família que nos revela que você deve rezar em família. Se você estiver nos acompanhando aí, volte o vídeo novamente e acompanhe em família, porque isso é importante, né? Rezar em família nos enriquece, nos ajuda e nos fortalece ainda mais. Que São Mateus interceda por cada um de nós, nos ajude nessa nossa caminhada. Falhos, pecadores, mas que nos ajude a caminhar sempre na presença de Deus, buscando construir o seu reino a partir da sua casa. Que Deus te abençoe, abençoe o seu dia, abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Santo livro, santo